Poco X7 Pro foi lançado em 9 de janeiro de 2025 e de lá pra cá a Xiaomi está entregando o que promete, trazendo atualizações. Recentemente tivemos de forma oficial a HyperOS chegando na versão 2.0.204, trazendo novidades, corrigindo problemas, deixando o sistema mais rápido e otimizado. Mas como sabemos que as coisas não existem de forma isolada, o Poco X7 Pro não está sozinho nesses avanços. Por exemplo, recentemente tivemos o Galaxy A56 partindo de uma média de 900 mil pontos para mais de 1.200.000 no AnTuTu Benchmark nos nossos testes. Ainda assim, está muito atrás do X7 Pro no quesito desempenho. Inclusive o X7 Pro, após essa atualização, recentemente também teve um aumento de pontuação no AnTuTu. A gente vai ver isso nesse vídeo, mas a pergunta que fica é: será que o Poco X7 Pro ainda é uma das melhores escolhas de celular hoje? Será que existem opções no mercado que acabam deixando o X7 Pro para trás? Nós colocamos esse carinha à prova depois de vários meses usando ele, testando bateria, que inclusive tem um ponto polêmico que a gente vai falar aqui, testando desempenho, câmeras e até os jogos mais pesados, e o objetivo desse vídeo é te mostrar o resultado disso tudo e te falar até o final se o X7 Pro é uma das melhores escolhas para você hoje ou se existe algum celular da mesma faixa de preço que é melhor que ele em algum quesito. E vamos começar com IP68. Sim, essa é uma das, se não a melhor proteção contra água e poeira que você consegue encontrar no mercado. É a proteção que barra as partículas com menor diâmetro e não permite a entrada de água ou poeira no celular, mesmo molhando ele em água corrente ou até deixando ele submerso em água. Claro, evitem ao máximo água salgada ou qualquer tipo de líquido que não seja água, isso porque esses fluidos podem oxidar a estrutura do nosso celular. Tá, Danilo, e quanto aos celulares que podem deixar o X7 Pro para trás nesse quesito? Bom, o IP69 existe sim, mas em poucos celulares por aí. Mas até ele virar padrão, o IP68 ainda reina. iPhone 16, Galaxy S25, celulares bem mais caros que, por exemplo, usam o IP68. Então sim, nós temos no X7 Pro a melhor proteção contra água e poeira do mercado. E falando agora de estética do celular, pessoal, desde o começo do ano, quando a gente começou postando vídeos sobre o X7 Pro, eu sempre elogiei a estética e construção do aparelho e continuo nessa linha de pensamento. Talvez ele tenha se tornado o nosso xodozinho, talvez, mas de qualquer forma ele continua bonitão, sendo que o meu eu peguei na cor verde, que é de fato muito bonita, mas se você não curte muito e quiser apostar em uma cor bem mais certeira, você ainda consegue escolher a preta. E se você gosta de se arriscar e mesclar um pouco as cores, a cor preta com amarelo talvez possa te agradar também. Essa vem com a traseira em couro vegano, que traz um aspecto de material bem mais premium, por assim dizer, e dando um close na traseira do Poco X7 Pro, ela é sim muito imponente. Ele tem esse traço vertical que, dependendo de onde você joga luz, uma parte fica mais fosca e a outra mais brilhosa. Ainda temos aqui essas câmeras nessa disposição minimalista que, mesmo não sendo, traz sim um aspecto de celular top de linha. E eu falei mesmo não sendo porque o X7 Pro, apesar de não parecer, entra na categoria de intermediário premium, mas existem vários pontos que a gente vai falar aqui que fazem desse celular um aparelho muito melhor que muito top de linha por aí. Por exemplo, o desempenho, que a gente vai falar depois, mas olhando aqui ainda traseiro, eu acho que eu mostrei bem, mas a gente não pode deixar de falar de uma coisa que muitos celulares não conseguem acompanhar o nosso queridinho aqui. Dentro da caixinha aqui do nosso Poco X7 Pro, a Xiaomi ainda manda uma capinha de silicone. Inclusive essa capinha tem uma qualidade muito boa, além de você não precisar de imediato se preocupar com capinha, você ainda tem uma película que a Xiaomi ainda colocou aqui para não riscar a tela do seu smartphone. Isso é ponto mais que positivo para a Xiaomi. Nas laterais temos ainda botão Power, os botões de volume, em cima saída de áudio estéreo, embaixo saída de áudio também, entrada USB-C e apenas compartimento para chips. Danilo, isso é péssimo, não é? Eu não acho, mesmo que um slotzinho extra fosse um luxo. As versões desse celular são de no mínimo 256 e de 512. É quase um computador de armazenamento, então não esquenta a cabeça com isso. Na verdade, eu até diria que é o terceiro ponto mais que positivo para escolher esse celular na hora da compra. Já falamos aqui do IP68, da beleza do celular e agora de uma imensa capacidade de armazenamento, e vamos falar também do desempenho. Após uma atualização recente, ele melhorou a pontuação no AnTuTu Benchmark, mas isso já a gente fala, porque agora precisamos falar que esses áudios possuem uma qualidade muito boa e eu realmente não tenho nada a reclamar. O que eu vou falar aqui para vocês fica só entre nós, porque é uma dica valiosa. Lá nas configurações podemos entrar aqui em som e vibração e podemos ativar aqui o modo Dolby Atmos. Ele vai turbinar sua experiência sonora, dando uma imersividade e com uma separação espacial absurda. Sério, pessoal, com o Dolby a gente vai de um som que já é muito bom para um som que é muito clean e você consegue ficar horas ouvindo o seu celular. Claro, talvez um rock pesadão você não consiga, mas tenta colocar uma série ou um filmezinho para vocês verem se a qualidade não fica muito boa. E se a sua dúvida é sobre celulares que possuem
possivelmente são melhores que o X7 Pro em questão de áudio, a gente só vai ver os tops de linhas como iPhone 16, Galaxy S25, Sony Xperia e mais alguns que custam bem mais que o nosso Pocão aqui. E chegou a hora da gente conversar sobre essa tela e o quão boa ela é. Sim, o Poco X7 Pro possui uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. Dificilmente você encontra uma tela que seja melhor que essa no mercado. Para quem não sabe, quando eu falo 120 Hz, quer dizer que a tela atualiza 120 vezes por segundo. Traduzindo, cada toque, cada movimento, cada rolagem fica muito mais suave, muito mais fluida. É aquele tipo de diferença que depois que você acostuma, fica difícil voltar para um celular com 60 Hz, porque parece que a tela fica travando. Para você ter uma noção, iPhone 16, iPhone 16 Plus tem telas de apenas 60 Hz. Além disso, o X7 Pro conta com 1.5K de resolução e 444 ppi de densidade de pixels. A tela também tem um tamanho de 6.7 polegadas, o que na mão, eu que tenho uma mão grande, a pegada se encaixou perfeitamente. Eu nunca cheguei a derrubar o celular por conta de uma pegada ruim. Se a gente vir aqui nas configurações dele, descer aqui até encontrar a opção tela e brilho, podemos ativar muitas coisas aqui, mas eu quero destacar isso aqui, ó. Esquema de cores. A cor original Pro dele já me deixa extremamente satisfeito, mas você ainda pode personalizar isso vindo aqui, escolhendo vívido, saturado ou personalizando do jeito que você quer. Voltando aqui e entrando em motor de imagem por IA, você pode ativar a super resolução, que vai fazer com que os vídeos que você assiste fiquem muito mais nítidos. Você também pode ativar o aprimoramento de HDR por IA, que vai dar uma cor ainda melhor para a tela do seu celular. E ainda voltando aqui, temos o modo MMC, que vai incluir quadros adicionais na tela do seu celular para que o conteúdo que você assiste fique ainda mais suave e com transições mais vívidas. Além disso tudo, ele ainda tem suporte para Dolby Vision e HDR10 Plus. Na prática, durante esses meses que eu estive com esse celular, eu não percebi nenhum ponto negativo quanto às telas. Elas sempre tiveram uma fluidez incrível e uma resolução surreal. Mas voltando aqui nessas configurações da tela, é importante que vocês saibam utilizar esses recursos, não deixando eles ativados o tempo todo para não drenar muita bateria. Por exemplo, aqui em taxa de atualização, não deixem a tela travada no 120 Hz, porque mesmo que a bateria seja um ponto fortíssimo desse celular, se não o mais forte, mas ainda assim, isso sobrecarrega demais o aparelho. Então aqui nas configurações da tela, lembrem de deixar a taxa de atualização em padrão. Dito isso, acho importante ressaltar que não só a tela é incrível, como também a potência dela é insana. Mesmo no pico do sol, ativando a opção de brilho automático, quando a gente sai no solzão e está muito claro o dia, o celular vai detectar a claridade e vai ativar os 3200 nits. Claramente, tem uma das, se não a melhor tela que o smartphone pode ter. E o que eu vi aqui foi que esse celular não me deu dor de cabeça nem dificuldade em nenhum momento para enxergar qualquer coisa no celular. E o que pode ter me dado dor de cabeça é esse calor absurdo aqui de São José do Rio Preto. Sério, faz calor demais aqui, coisa de mais de 30 graus. Aí na tua cidade também é assim? Antes de passar para onde ele brilha de verdade, que é no desempenho, vamos falar da bateria desse queridinho. Esse que talvez seja o ponto mais forte do X7 Pro, mas tem um ponto polêmico aqui na bateria que eu já vou te falar. Ele possui 6.000 mAh no papel, isso é muito absurdo. iPhones convencionais geralmente chegam em um pouco mais de 4.000 e olha lá que às vezes nem chega nos 4.000. Só que iPhone também não é parâmetro quando o assunto é bateria. E mesmo se a gente pegar um Galaxy Top, a bateria dos Galaxies não vai chegar nos 6.000 mAh nunca. Sendo mais claro, eu posso jogar durante o dia um monte, desde que o jogo não seja muito pesado. Posso assistir, dar uma sobrecarregada e mesmo assim o celular vai ter bateria no final do dia. No dia a dia comum, comigo usando o celular com frequência, quando eu vou me deitar, eu noto que ainda me sobra cerca de 15 a 30% de bateria e o sistema acaba puxando um pouco sim, mas se você acha que é pouca coisa, vai por mim, não é. É basicamente 2, 3 horas a mais de uso do que muitos modelos por aí e que no final do dia, saindo do trabalho, você ainda tem bateria para resolver alguma coisa importante, mandar alguma mensagem. Mas falando do ponto polêmico, apesar da bateria de 6.000 mAh, o sistema do X7 Pro pode acabar puxando bastante bateria dependendo do dia. Isso não significa de forma alguma que ele vai descarregar de 100% a 0% em pouquíssimo tempo, até porque uma maneira que eu achei de resolver isso foi primeiro vindo aqui ó, nas configurações, procura a opção bateria e aqui em proteção da bateria, eu estava acostumado a deixar a opção marcada proteção da bateria, mas aqui o carregamento vai limitar em 80% da capacidade. Então vamos marcar a função que já vem de fábrica, carregar totalmente em 100%. Fazendo isso e realmente deixando o celular carregar o 100% certinho, eu percebi que a autonomia dele melhorou e muito. Além disso, se você deixa ativo o tempo todo essa taxa de atualização em 120 Hz, brilho no máximo, GPS, Bluetooth e funções em segundo plano, isso vai fazer ele consumir mais rápido do que você imagina. Não chega a ser um problema grave, mas
mas é muito bom ficar de olho nisso, porque se você usa o celular no modo tudo no máximo o tempo todo, a bateria pode não render tanto quanto ao que o número impressionante sugere no papel. E esse é justamente o detalhe que muita gente comenta quando a gente fala da autonomia do Poco X7 Pro. É uma bateria incrível sim, mas o melhor mesmo é o seguinte, você deve estar se perguntando se ela demora um monte para carregar, né? Então, como é que eu vou te falar isso? 40 minutos são suficientes para ir de 0 a 100% de bateria, falei, isso é fora da caixinha, né? Tudo isso graças a esse carregador de 90 watts que já vem com ele na caixa. E Danilo, você disse que só um celular bate de frente com ele quando o assunto é bateria. Quem que é, né? É o Poco F7, que é um celular que tem uma bateria um pouco maior que o Poco X7 Pro, mas claro que ele é um pouco mais caro também, sendo mais ou menos R$600 mais caro, inclusive o comparativo completo desse versus está aqui na descrição ou no card fixado. Bom, antes de falar dos preços das câmeras e no final se realmente vale a pena, passando agora para o quesito que talvez seja o mais importante do Poco X7 Pro, que é o hardware, simplesmente temos aqui uma máquina que suporta qualquer aplicativo, software de edição, qualquer jogo, desde os mais levinhos, olha aí eu jogando um Subway Surfers, até também os jogos mais pesados, agora com Water Waves, que é um dos jogos mais pesados para celular. E repara uma coisinha aqui, ó. Olha só o FPS aqui do ladinho. Temos aqui um Dimensity 8400 Ultra com 12 de RAM. Isso é quase um computador nas nossas mãos. No AnTuTu Benchmark, que é um parâmetro para muitos gamers por aí, após uma atualização recente, o celular pontuou mais de 1.500.000 pontos aqui no AnTuTu Benchmark. Isso é coisa pra caramba. Ele teve um aumento comparado ao último teste que fizemos, que teve uma pontuação de mais ou menos 1.400.000 pontos. Eu sei que são muitos dados técnicos, mas o que vale a pena vocês entenderem é que o celular roda tudo no máximo. E para deixar isso bem claro, eu vou dar um exemplo prático aqui. Muitas pessoas perguntaram no último vídeo se ele roda aplicativos de edição de vídeos, se ele é um celular bom para editar. Eu vou abrir aqui um software de edição pesada como CapCut. Estou aqui com um projeto cheio de cortes, efeitos e transições e simplesmente vemos o celular lidar com tudo isso sem engasgar. Isso é algo que normalmente só celulares bem mais caros entregam, mas aqui você consegue editar vídeos grandes, se exportar em alta qualidade e continua usando o aparelho de boa, sem travadas e sem aquele aquecimento exagerado que estraga a experiência. O que de fato vai mudar de um jogo para outro ou de um software para outro é qual desses aplicativos você vai conseguir rodar com tudo no máximo, mantendo uma temperatura estável para não prejudicar o seu FPS. Ou seja, logicamente o celular vai esquentar um pouco sim, como qualquer outro aparelho. Se não esquentar, tem alguma coisa de errado aí. E o que pode te ajudar nesse ponto, se você mora numa região muito quente, como já falamos em outros vídeos, é um cooler simples para dar uma refrigerada e manter o FPS estável. O meu Poco X7 Pro esquenta um pouco mais quando eu estou jogando um game que também exige mais do aparelho e também quando eu não estou em um ambiente com uma temperatura agradável para o celular. Porém, isso também não é tanto problema, até porque o aparelho do meu caso sempre conseguiu me proporcionar uma boa jogabilidade, mesmo após várias horas de jogo. E um jogo que vocês já estão vendo aí que vale muito a pena a gente mostrar é o Fortnite. Muita gente ama esse jogo, inclusive tem gente que compra celular gamer só para rodar ele bem. Aqui nos nossos testes o desempenho foi muito bom. Há algum tempo atrás o Fortnite mal conseguia passar dos 30 frames por segundo nesse modelo, mas com uma atualização alguns dias atrás do nosso Pocão, ele pulou direto para 60 quadros por segundo. Isso é realmente muito bom para um celular nessa categoria, porque ele entrega uma fluidez digna de aparelhos bem mais caros. E o mais impressionante é que não foi só o FPS que melhorou, a estabilidade também está muito boa, nada de quedas bruscas ou travadinhas que acabam atrapalhando no meio da partida, o toque na tela responde rápido, a movimentação fica bem fluida e até a construção no jogo que exige velocidade rola também sem engasgos. Ou seja, além de rodar a 60 quadros, o celular entrega uma experiência de jogo que realmente dá gosto de jogar, principalmente para quem sonha em ter um aparelho gamer, mas não quer gastar uma fortuna. No hardware, e acho que até no geral, o celular entrega o que um top de linha entrega, só que por um preço de um intermediário. E já que falamos sobre o preço dele, antes de falar das câmeras e se realmente vale a pena no final do vídeo, mais do que justo agora é a gente dizer quanto ele tá e em quais lojas eu recomendo que vocês peguem. Primeiro, nosso link do canal de ofertas vai estar aqui na descrição. Para vocês terem uma noção, já colocamos esse celular a um preço menor que R$ 1.900, isso na Amazon Brasil, que é um dos, se não o site mais confiável nacional que nós recomendamos, e o preço dele hoje provavelmente vai estar na faixa dos 2.000 até 2.400, dependendo da versão que você pegar, mas faz o seguinte, entra aqui no link da descrição, dá uma olhada, vai que ele tá num preço melhor, visita aí. E beleza, já falamos sobre PM8, estética do celular, a tela dele, a bateria gigantesca e o desempenho absurdo. E antes da gente entrar nas câmeras, vale ressaltar que esse celular possui NFC, possui 5G, ainda está super atualizado com HyperOS 2.0, Android 15 e acho que agora sim estamos preparados para falar do calcanhar de Aquiles, não que seja um ponto ruim, calma que você vai entender. E com um preço tão competitivo seria impossível o Poco X7 Pro trazer lentes que batam de frente com os top de linha e mesmo que elas não sejam ruins, se a gente comparar com tudo de bom que ele tem,
as câmeras realmente ficam um pouco para trás. Mas por quê? Porque é um celular absurdo no desempenho, absurdo na bateria, no preço, e quando chega nas câmeras, elas são apenas boas. Enquanto a gente vai falando a ficha técnica, comentem o que vocês acharam das fotos que tiramos com o Poco X7 Pro, como estão as cores, a nitidez, as saturações e enfim. Na parte traseira temos uma lente principal Sony de 50 megapixels, mais uma ultra grande ocular de 8 megapixels. Tá aí uma foto que tiramos com a principal e outra que tiramos com a ultra. Qual ficou melhor? Ainda na parte traseira, as câmeras gravam vídeos em 4K e 60 frames por segundo, o que é um baita ponto positivo, mas a frontal fica devendo um pouquinho, gravando em 30 frames por segundo numa resolução de 1080. E a frontal tem 20 megapixels, olha aí uma foto com a frontal. E falando de forma bem sincera, dá para notar que quando a gente manda ou recebe fotos em aplicativos como WhatsApp, elas acabam perdendo um pouco da qualidade, ficam com menos definição, mas isso é mais uma limitação dos próprios apps do que do celular em si. Se você ativar a função de modo HD para cada foto, já vai resolver o problema. Além disso, ao postar alguma foto no Instagram, dá para perceber que a qualidade eu achei que ficou muito boa, bem parecida com a foto original, porém mais uma vez eu digo que as câmeras não são o foco do celular. Pera, eu acho que eu não tinha dito isso ainda, mas aí entra a pergunta mais aguardada: será que com tudo que a gente falou, vale a pena pegar o X7 Pro, ou vale a pena esperar o próximo lançamento, ou vale a pena pegar outro celular? Bom, essa é a dúvida mais importante do nosso vídeo, até porque daqui a pouco teremos o lançamento do Poco X8 Pro, e ele com certeza vai trazer novidades muito bacanas, mas o que vale muito a pena ressaltar é que, mesmo que o X8 Pro seja incrível, ele vai ser lançado num preço bem maior que o preço do Poco X7 Pro hoje, sendo que hoje na promo você consegue pegar ele por R$ 1.900 e o X8 Pro não vai ser lançado por menos de R$ 2.500. Essa é a minha aposta, e assim como esse aqui, o preço dele vai caindo após alguns meses sim, mas a conclusão mais precisa que eu posso te dar é que vale muito a pena sim você pegar o Poco X7 Pro. Ele tem um desempenho absurdo, uma bateria colossal, tá super atualizado, tem uma tela muito boa, e não é o lançamento do próximo que vai fazer esse aqui ficar ruim. Na verdade, mesmo com o lançamento do X7 Pro, muita gente ainda optou pelo X6 Pro, que já era uma máquina. Então assim, se você, sei lá, anseia pelo X8 Pro e não quer outro além dele, espera e compra. Aqui no canal com certeza a gente vai fazer review dele, mas se não, se você quiser esperar e quer um celular gamer que vai te servir, pega o X7 Pro que não vai ter erro, e todos os motivos para isso eu acho que eu consegui te passar nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo. Eu espero muito ter te ajudado e espero que vocês me ajudem também deixando o like e se inscrevendo. Entre no nosso grupo de ofertas, e abraço, Danilão, e fui!